Olá, meu nome é Ana Luísa Barros, sou estudante de graduação em nutrição pela Universidade de Brasília e hoje irei apresentar o estudo de análise de indicadores de sustentabilidade para sistemas alimentares locais, orientado pela professora do Departamento de Nutrição, Elisabetta Recine. Primeiramente, os sistemas alimentares eles são redes complexas e multidimensionais de atividades, recursos e atores relacionados à produção, distribuição e comercialização e consumo de alimentos. Os domínios, eles são utilizados como uma referência para compreender e analisar a sustentabilidade dos sistemas alimentares, abrangendo diferentes dimensões e áreas de estudo. No entanto, a maioria dos estudos eles têm se concentrado predominantemente na análise em nível nacional e em países de alta renda. E também há uma ausência de testes nesses estudos que apontem se os modelos, métricas e indicadores propostos estão efetivamente medindo o que se propõe. Dessa forma, este estudo ele visa avaliar, por meio de uma análise multivariada, os indicadores e sua relevância estatística para o desenvolvimento de um sistema de indicadores de sustentabilidade de sistemas alimentares a nível municipal. Dessa forma, o estudo utilizou como recursos metodológicos norteadores o quadro analítico de sistemas alimentares sustentáveis da FAO, revisões da literatura e estudos que propuseram avaliações semelhantes, além de oficinas de co-desenvolvimento do modelo conceitual, realizada em etapas anteriores do projeto. Com base nesses recursos, foi elaborada uma lista de temas e possíveis indicadores relevantes, o que permitiu a busca em bases de dados públicos oficiais. Após a busca, houve os critérios de exclusão para garantir a qualidade e integridade dos dados. Após, como uma outra etapa, aconteceu o tratamento dos dados, ou seja, a padronização dos indicadores. Essa padronização dos dados é justificada pelas escalas diferentes dos indicadores. Em seguida, foi feita a análise estatística e descritiva dos dados, analisando o N da amostra, a média, o desvio padrão e a mediana. Após essa etapa, foi feita a matriz de correlação. A matriz de correlação ela auxilia na relação entre as diferentes variáveis e identificar aquelas que estão fortemente relacionadas entre si. Após a análise pela matriz de correlação, foi feita a análise de componentes principais. Essa análise de componentes principais, ela relaciona os indicadores associados aos domínios de sustentabilidade dos sistemas alimentares municipais. Após feita a análise de componentes principais, foi feita uma modelagem por equações estruturais para avaliar o ajuste do modelo final proposto. Dessa forma, foram investigados 38 temas relacionados à sustentabilidade dos sistemas alimentares. Destes, 88 indicadores foram tabulados. 41, ou seja, 45% dos indicadores tabulados foram excluídos por diversos motivos, sendo estes que não atenderam aos critérios para elaboração de ferramentas de diagnóstico e análise, ou que tinham mais de 20% de dados omissos, ou apresentaram alta correlação estatística segundo a matriz de correlação. Dessa forma, como modelo final, foi feita a adequação dos indicadores e componentes em 5 ciclos pela análise de componentes principais. Assim, identificados 6 domínios de sustentabilidade e 29 indicadores significativos. Segundo a modelagem por equações estruturais, os resultados indicam que o modelo final apresentou consistência interna satisfatória com a ressalva do componente 6, de mitigação climática. Esse é o modelo final, com os 6 domínios e os 29 indicadores. Então, nós temos o domínio de desfechos do estado nutricional, com seus 4 indicadores relacionados com o estado nutricional de adultos, crianças e idosos. Também temos o domínio denominado condições para cultivo, com 5 indicadores associados ao apoio existente para o produtor no processo de cultivo, distribuição e comercialização de alimentos. O domínio de condições socioeconômicas, com 7 indicadores relacionados ao acesso a serviços básicos e condições sociais e econômicas. Mitigação climática, com 5 indicadores,
que foi o componente que apresentou uma consistência interna insatisfatória, de acordo com a estatística, indicando a existência de indicadores pouco correlacionados entre si. Contudo, do ponto de vista teórico, a dimensão ela é certificada. A relevância dos indicadores retidos nessa dimensão está baseada sobre a perspectiva teórica na relação com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Outro domínio foi a de proteção, conservação e recuperação de ecossistemas, com três indicadores relacionados a modelos de produção de alimentos que consideram os impactos da agricultura no meio ambiente, na manutenção da biodiversidade, qualidade do solo e proteção da água. Também, por último, o último domínio foi de práticas do uso do solo e perfil do produtor, com 5 indicadores relacionados às práticas e às técnicas adotadas no solo e as características do produtor. Como considerações finais, a relevância dessa pesquisa ela transcende a mera análise dos indicadores. Os dados coletados e trabalhados no estudo, eles possibilitam a identificação de lacunas para uma análise mais completa acerca da sustentabilidade dos sistemas alimentares municipais e principalmente suas relações com as políticas públicas. A pesquisa ela se destaca por juntar conhecimentos teóricos, práticos e estatísticos para desenvolver uma abordagem metodológica que permita avaliar a temática, o qual seus testes estatísticos e suas análises ainda estão sendo aprimoradas. A qualidade dos dados disponíveis é um dos principais fatores que dificultam essa medida. Como ação futura, torna-se imprescindível validar, por meio de um consenso, essa estrutura final do modelo desenvolvido. Essa estrutura desenvolvida visa servir de base para o desenvolvimento de um índice que busque compreender os fatores que envolvem os sistemas alimentares sustentáveis. Muito obrigada.